A Serra das Águas se ilumina inteira e molha a terra viva do lavrador. Dos olhos d'água desce e serpenteia por verdes vales, piscinas e cachoeiras. Uma das coisas assim, fortes que a gente mantém entre os nossos visitantes é justamente essa questão histórica. Ah, como é que você veio parar aqui? Ah, como é que é viver aqui? Então aí a gente acaba citando um pouco dessa história, né? Esse ano fez 25 anos da minha chegada. Não pensava tão claramente sobre uma proposta que eu vivencio hoje. No entanto, já tinha ela na minha cabeça. Cheguei aqui novo, com 18 anos, 19 anos, na flor da idade e na flor das nossas ideologias, né? Eu estava entrando no curso de comunicação na época e já vislumbrando um pouco de trabalhar com o meio ambiente ali na frente. E quando eu voltei com 20 anos, que foi exatamente quando eu comecei a realmente querer comprar um terreno por aqui, e aí eu já estava também num outro processo de evolução da minha própria juventude, né? Entendendo um pouco mais da importância da floresta atlântica enquanto bioma, da importância das águas aqui no Caparaó enquanto população capixaba. E foi quando eu cheguei aqui nesse espaço, que isso aqui tudo era um cafezal. Toda essa primeira parte de floresta, esse morro, esse subbosque todo que está aqui, nessa época era tudo uma fazenda de café. O café estava bem defasado, não existia essa cultura de cafés especiais de hoje. Enfim, eu tive essa oportunidade de poder tá comprando um pedacinho dessa fazenda de café. Era uma outra época aqui no Patrimônio da Penha, né, de ocupação também, era uma outra galera chegando. A gente estava ainda num começo aí de um plano de fazer-se uma ecovila aqui nesse vale aqui atrás. Mas quando eu peguei esse cafezal, eu vi claramente, quando eu cheguei aqui, mais ou menos nesse ponto mesmo. Esse ponto aqui ele é marcante. E olhei todo esse vale, toda a floresta para lá. Eu estava na época começando a trabalhar num projeto que eu trabalhei até o final, né? Do começo ao fim, que era o projeto Corredores Ecológicos, e falava justamente disso, de reconexões, conexão de floresta e conexão de pessoas, tudo isso envolvido. E eu acabei que eu vi isso tudo meio que formado na minha frente. Eu via já esse corredor novamente formado, o trabalhar com o meio ambiente deixando de ser uma coisa abstrata e virando bem real. Enfim, era toda a possibilidade de eu realizar sonhos, mas sonhos reais. Entre eles era o projeto de reconstituição florestal dessa área e trabalhar com floresta em pé, que essa era a ideia que hoje nós estamos, graças a Deus, implementando, né? A gente, na verdade, aqui na Aldeia Alegria, é muito mais que uma hospedagem. A gente também trabalha com a parte de hospedagem e ecoturismo, mas com uma visão muito clara de que é um dente de uma engrenagem bem maior. O nosso foco principal é um projeto de conservação e recuperação florestal, que iniciou-se aí há esses 25 anos atrás. Nos primeiros 10 anos, simplesmente deixamos a floresta voltar de forma natural, sem estar intervindo muito, né? Então essa criação desse primeiro subbosque vai entre os primeiros 10 a 12 anos. E depois, quando eu vim morar aqui há 12 anos atrás, já começar um outro trabalho, já mais intensamente e um pouco mais focado. A ideia principal é ser um pouco de referência de certas possibilidades. Por exemplo, meu vizinho aqui do lado tem há 20 anos esse pasto. Esse pasto nunca mudou de fisionomia, sempre foi esse pasto. Há 20 anos atrás isso aqui era meio que um cafezal quase igual a esse pasto.
A gente quer mostrar para os nossos vizinhos, para a própria comunidade, da viabilidade de se trabalhar com floresta em pé. Hoje a gente atua com ecoturismo, que é uma dessas possibilidades. A gente pode fazer educação ambiental dentro desse trabalho. A gente pode fazer sistemas agroflorestais dentro desse espaço, que é o que a gente hoje tenta trabalhar com a palmeira jussara. Você pode estar envolvendo muitas outras instituições, organizações, empresas, associando a sua marca a esse tipo de projeto. Ou seja, o que eu quero dizer? É que existem possibilidades econômicas reais acontecendo e a gente quer mostrar para as pessoas que podem ser feitas. Como é que a gente mostra isso? Você tem que mostrar de fato as coisas acontecendo. Primeiramente é a ocupação do espaço. Como a gente vai fazer uma ocupação sustentável desse espaço, mantendo a floresta em pé e mostrando essas possibilidades que eu estava falando. Aí a gente entra com a parte das construções. Eu vou mexer com ecoturismo, mas que forma que eu vou mexer com ecoturismo? Aí a gente já faz uma outra proposta de bioconstrução. Todos os bangalôs são feitos em bioconstrução. Para eu fazer uma bioconstrução, eu tenho que trabalhar com materiais alternativos, materiais que estão em abundância na região. O meu vizinho aqui que tem um pasto, que nunca mudou nesses 20 anos, mas ao mesmo tempo ele tem um bambuzal. Ele tem um bambuzal, um bambu gigante que sempre trabalhou fazendo cerca com esse bambu. Aí eu chego lá e falo assim, você não quer entrar num projeto comigo e a gente pega esse bambu que você faz cerca e a gente faz uma casa? Ou seja, eu mostro para ele que existe toda uma cadeia produtiva de uma matéria-prima que ele desprezava. Ou seja, olha como é que a gente pode ser referência para a vizinhança de uma forma bacana. Essa que é a ideia. Então, a ocupação sustentável do espaço, ela é fundamental para que toda essa lógica que a gente está falando seja de fato vivenciada e realizada, né? Assim como a água. O que adianta eu falar de ocupação sustentável do espaço? O que adianta eu falar de floresta em pé se eu pego a minha água e não vou dar um uso adequado a ela, por exemplo? Então, em todas as nossas unidades tem sistema de tratamento de água. A água que entra para dentro do bangalô, ou ela retorna filtrada de novo para o meio ambiente, ou ela vai ser ali evaporada ou transpirada através de um outro sistema. Mas o que eu quero dizer é que toda a água que entra aqui, ela é tratada. Então você acaba mostrando que existem também possibilidades da sua ocupação ser sustentável. Quando vem a descarga, para nessa primeira caixa. Essa primeira caixa, ela tem duas saídas. Uma das saídas, ela está fechada. Por quê? Ela joga para essa segunda caixa, que eu tenho 2 compartimentos também. Então a descarga vem da primeira parada ali e cai direto para essa caixa aqui que tem 2 compartimentos. E em 6 meses a 8 meses, todo o resíduo que está aqui nesse compartimento que ficou parado, virou adubo. E ela tem um uso quase que diário, né? Ou seja, é um sistema muito viável. Nós temos uma preocupação bem grande com relação à ocupação do espaço. Então todos os bangalôs, eles entram nessa lógica de menor impacto possível. Aí entram desde os tipos de materiais que a gente vai utilizar para gerar o menor impacto visual possível. Então a gente usa muito material da própria região. Aí entra o bambu, entra o barro, entra a madeira. E com relação à água que entra em cada bangalô, né, a gente também tem que pensar nesse impacto. Porque como é um bangalô que tem uma utilização bem grande, então imagina o impacto que eu poderia gerar com relação à produção de dejetos nesse ambiente. Então a gente, em cada um dos bangalôs, tem o seu próprio sistema de tratamento. Então aí eu tenho 2 sistemas, né, nos bangalôs de tratamento de água. Um é o filtro biológico e o outro é o sistema que a gente chama de TEVAP, tanque de evapotranspiração, onde cada descarga ela vai para uma caixa impermeabilizada, né? Porque a água, quando entra nele, ela entra suja.
Então a gente cria ali todo um ambiente para a proliferação de bactérias que vão consumir toda essa parte sólida da descarga, e a parte líquida ela vai ser ou evaporada ou transpirada. Vão se formar bolsões de oxigênio, depois vem brita, areia, pó de serra e muita terra adubada. Por que a terra adubada? Porque na última parte dessa camada tem bananeiras. A raiz da bananeira vai descer até essa parte de bolsões de oxigênio lá embaixo, na primeira camada do tanque. Ela vai transpirar a água. Então, nesse sistema não existe descarte de água para a natureza. A água ela é evaporada ou transpirada. E por isso que chama tanque de evapotranspiração. Nós estamos aí em anos emblemáticos, né, para a humanidade. São os anos emblemáticos das crises hídricas também. Porque nós estamos aí num espaço, num lugar, né, que é a Serra do Caparaó. É um lugar de importância muito grande para abastecimento de água de uma grande população do sul do Espírito Santo, do norte do Rio, né? Na região de Minas Gerais aqui também. Eu vejo uma grande preocupação de não estar sendo devidamente se dada a atenção necessária para esse potencial hídrico que nós temos na Serra do Caparaó. Aí vai desde a proteção integral, legal do Parque Nacional, a parte hídrica do Caparaó para o entorno dele, a importância do Caparaó para o seu entorno com relação hídrica, ela tem que passar necessariamente pela unidade de conservação, porque aqui nascem várias bacias hidrográficas importantes, né? Que a gente tem que pensar que cada riacho desse, além da bacia hidrográfica que ele abastece em pessoas que vivem no entorno do próprio Caparaó. Isso é muito importante. Mas a gente tem que mostrar que essa água que ele pega aqui na serra pode acabar se a gente não der o valor necessário à unidade de conservação, e ela também é importante para quem está abaixo dele. Então a gente tem que mostrar essa importância dessa água que sai daqui até ela desaguar no mar, essa comunicação em rede que existe. Aqui embaixo tem uma nascente. Ela aflora aqui porque tem a floresta ali. Assim como a partir do momento que a gente reconstituiu esse pequeno fragmento, aqui a aldeia é pequenininha, mas esse pequeno fragmento hoje faz nascer no meu vizinho 2 nascentes, que há 10 anos atrás já tinham ficado secas. Hoje elas só estão lá de novo, gerando água, porque a gente conseguiu reconstituir um fragmento aqui. Imagina se esse pensamento coletivo e em rede for se amplificando. Eu acho que é por aí, não sei a solução, mas uma das soluções para essa crise hídrica que se tá ficando tão clara como a água do Caparaó. E a voz da gente retrovejou e transbordou, inundando o milharal, atravessou a ponte que liberta a canção, que enreda tempo de luta, de guerra e de paz. Então o dia raiou e o povo saiu, o compadre avisou, o pintadinho subiu pelo caminho das águas. Então o dia acabou, mas a festa seguiu, o comadre cantou assim que a lua saiu pra iluminar a estrada. Então o dia raiou e o povo saiu, o compadre avisou, o pintadinho subiu pelo caminho das águas. Então o dia acabou, mas a festa seguiu, o comadre cantou assim que a lua saiu pra iluminar a estrada. Iraraeta, tete, iraraete, iraraete, irará. Iraraeta, tete, iraraete, iraraete, irará. Iraraeta, tete, iraraete, irarairaiá. Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas
águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas do Caparaó. A Serra das Águas, a Serra das Águas, a Serra das Águas.